Portugal governamentalizou o processo de facilitação de investimento, tanto interno como externo. Faz sentido? Não. É isso que vamos ver no programa de hoje. Venha daí. Ora, seja bem-vindo a mais um Business Watch. O Business Watch, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós procuramos abordar as questões estruturais da economia, ou seja, fugir àquilo que são as questões que aparecem no dia-a-dia das manchetes de jornais e televisões. Ora, como se recorda, nós na semana passada falámos sobre investimento estrangeiro. E uma das questões fundamentais é precisamente como é que se vai buscar investimento estrangeiro, como é que se procura direcionar para as zonas ou para as áreas que a economia mais precisa e qual é o modelo que nós temos de adotar para conseguir isso. Ora, é exatamente esse o tema que transitou para esta semana e antes de irmos ao programa quero recordar que o Business Watch é possível graças às parcerias que nós temos, a saber com a Square Management, mas também com a Blucral. Carlos Tavares, falámos na semana passada sobre investimento estrangeiro e para as áreas onde tem sido canalizado. Agora falta tentar perceber como é que tudo isto se faz e qual é o modelo. Investimento estrangeiro e investimento nacional. De facto, nós precisamos, é o que temos visto, precisamos de mais e melhor investimento. Temos um déficit de capital, temos um déficit de produtividade, temos também, por exemplo, um desequilíbrio do desenvolvimento regional em que 80% da economia está concentrada em 20% do território e, portanto, os diagnósticos estão feitos. Nós sabemos o que é que precisamos em termos de objetivos para o investimento e para a produtividade. Resta saber como chegar lá. E aqui há duas visões bastante diferentes. Há alguns que ainda acreditam que é o Estado que deve definir quais são os setores onde vale a pena investir, onde vale a pena concentrar o investimento e, portanto, os apoios públicos do Estado. E há outros que entendem que esse papel de identificar as oportunidades e os setores onde a produtividade e a rentabilidade podem ser superiores compete essencialmente às empresas, aos empresários, naturalmente com base naquilo que temos falado aqui, políticas, reformas e administração pública, eficiência da administração pública. Porque é tudo menos aquilo que a gente tem. Neste momento é o que estamos a precisar. É o que estamos a precisar, porque de facto tem havido, por vezes identificam-se algumas experiências bem-sucedidas de intervenção estatal. Normalmente, há muitos anos atrás, em economias diferentes, por exemplo, nas economias do Extremo Oriente, estatizadas ou com modelos económicos muito diferentes do nosso. E, portanto, aqui o que de facto é importante fazer é identificar bem quais são as reformas que precisamos para aumentar o tal produto potencial de que falámos e quais são as políticas adequadas e como é que vamos reformar a administração pública. Carlos, mas antes disso nós temos aqui uns gráficos que mostram a situação em que nós estamos. Sim, capital, o estoque de capital. Primeiro, e aqui comparei até um pouco provocativamente com dois outros países da União Europeia. A Roménia, por vezes as pessoas surpreendem-se porque é que a Roménia nos tem vindo ou se tem vindo a aproximar de nós e com grande probabilidade ou com o risco de nos ultrapassar. E a Irlanda, que já está bastante acima, mas que mesmo assim a Irlanda, que é ali a curva cinzenta, em termos do estoque de capital líquido, nós vemos a curva azul, que é de Portugal, que é praticamente estagnada desde 2010. Ou seja, aquilo que nós podemos dizer é que neste período todo o investimento praticamente se limitou a compensar a depreciação do capital. Ou seja, não chega a repor o investimento que já tinha sido feito. Exatamente, praticamente não se alterou. Na Irlanda, apesar da Irlanda já está muito acima de Portugal em termos de produtividade, de rendimento per capita, apesar disso, neste período o estoque de capital líquido subiu significativamente. Mas depois há uma inversão a partir de 2021. Porquê? Sim, mas eu costumo dizer, quem nos dera ter esta inversão nos níveis de desenvolvimento que a Irlanda já tem.
E depois temos a Roménia a vermelho, que partindo de um valor muito mais baixo em 2010, tem vindo a aproximar e em 2024 já está ali muito próximo em termos do estoque líquido de capital de que dispõe. Isto quer dizer que isto tem a ver com aquilo que é a atratividade do país como destino de investimento? Tem a ver, exatamente, e com o facto, como vimos no último programa, de o nível de formação bruta de capital fixo ter sido relativamente reduzido, a ponto de ser a componente que menos tem contribuído ou uma das componentes que menos tem contribuído para o crescimento económico. Okay. O gráfico é a decorrência disto. Que é a tal produtividade, e este é importante, que é a tal produtividade total dos fatores, que reflete, como eu disse, isto para os economistas é o chamado resíduo de Solow, que foi o professor Robert Solow que criou este indicador, e que basicamente é o que diz, para a mesma dotação de capital e trabalho, qual é o aumento da produtividade que se consegue graças a quê? Graças ao progresso técnico, graças à inovação, graças curiosamente, ali já estamos abaixo da Roménia. Ali já estamos abaixo da Roménia. Isto não é nível, com base em 2015. Como é que evoluiu? A Roménia cresceu mais do que nós, a Irlanda também bastante mais, e portanto isto faz parte do diagnóstico. Agora, como é que nós conseguimos fazer isto? Como é que nós conseguimos, por exemplo, deslocar o investimento dos setores de bens não transacionáveis, que é onde ele tem, para os transacionáveis? Isto se nós tivéssemos a taxa de câmbio, quando tínhamos taxa de câmbio, o que é que nós fazíamos? Desvalorizávamos a taxa de câmbio, alterávamos os preços relativos, tornávamos os setores transacionáveis mais atrativos. Agora não temos, pelo menos com a Europa, não temos a taxa de câmbio que nós controlemos. Mas agora, Carlos, para as pessoas mais distraídas, normalmente há pessoas a defenderem isto hoje em dia, que é o euro só nos trouxe problemas e que nós estamos ancorados numa zona que depois perdemos a autonomia. É preciso lembrar que isto que o Carlos estava a dizer, que é desvalorizar a moeda, tinha uma consequência, que é importar a inflação. E durante muitos anos nós destruímos o poder de compra dos portugueses graças a esse instrumento. É bom não esquecer esse lado. A taxa de câmbio tinha um efeito que era temporário, meramente temporário, ou seja, produzia de facto no imediato uma alteração dos preços relativos, depois importávamos a inflação e depois voltávamos, e portanto nós tínhamos aquele sistema, que muitos já não se lembram, da desvalorização deslizante, ou seja, todos os meses o escudo desvalorizava um bocadinho. E isso de facto não é vida no médio e longo prazo. Uma coisa é termos uma taxa de câmbio para numa emergência precisar de usar e precisar de corrigir uma situação de crise. Outra coisa é usar sistematicamente a taxa de câmbio como fator de competitividade que não pode ser, que não funciona, exatamente. O que funciona são precisamente a alteração da estrutura, das condições estruturais da economia, como temos falado, e isso exige as tais reformas estruturais que aumentem o produto potencial, como falámos no último dia. Agora, o que é que, para além das políticas, como disse, políticas, reformas, administração, quando falamos da administração, é preciso não esquecer que Portugal tem um conjunto de fundos estruturais para aplicar, que vêm da União Europeia e que exigem uma atitude por parte do Estado nesta matéria. A melhor atitude para já é tornar as coisas objetivas e simples e eficazes, ou seja, por exemplo, faz-me confusão que as empresas se queixem que quando há canalização de fundos estruturais tenham que esperar muitos meses por uma decisão. Nos dias de hoje, o tempo de uma decisão de um projeto de investimento é muito alto. Muitas vezes, eu tenho dito, fica mais barato às empresas financiarem-se na banca e pagarem a taxa de juros que atualmente é baixa do que ficarem um ano, por exemplo, à espera de uma decisão de um organismo público. Até porque a oportunidade do investimento se pode perder. Outra coisa é os organismos públicos ou estes sistemas de incentivos muitas vezes serem tão regulamentares que na prática só reconhecem, digamos, mérito nas coisas que a própria administração pública acha que tem mérito dentro das empresas. Outro dia estive
numa conferência onde uma pessoa apresentou os sistemas de incentivos públicos. Eu fiquei assustado, digamos, com a complexidade que é. Aquilo é quase preciso, eu no fim disse, isto é preciso quase um curso para as pessoas perceberem, porque há uma multiplicidade muito grande de incentivos, muito regulamentados, complica tudo, em que só são aceitas determinadas aplicações, porque são aquelas que a administração pública entendeu que são meritórias, quando as empresas podem ter outras aplicações do investimento que não estejam na mente do legislador, mas que sejam igualmente meritórias. Eu, quando estive no Governo, no Ministério da Economia, reformulámos o sistema de incentivos públicos e criámos um sistema muito simples, que era o chamado sistema de financiamento convertível. O que era isto? As empresas apresentavam, como têm que apresentar sempre um projeto, para obter uma comparticipação pública, com determinados objetivos. O Estado adiantava a comparticipação que fosse devida em face do sistema de incentivos e depois, no final do projeto de investimento, ia ver os resultados. Inicialmente nascia como um crédito, não é? Este apoio. No fim do programa, por exemplo, imagino que era um projeto a 5 anos. Ao fim dos 5 anos iam-se ver os resultados. Se a empresa tivesse cumprido os resultados com que se tinha comprometido, esse crédito transformava-se em capital da empresa. Portanto, o Estado, era uma dotação, o Estado não ficava acionista, era uma dotação de capital, portanto, a empresa era obrigada a incorporar aquele financiamento no seu capital, mas ficava capital seu. Caso não tivesse cumprido os objetivos, mantinha-se como um crédito e a empresa tinha que reembolsar aquilo que tinha recebido. Carlos, tudo isto implica repensar a forma como, ou seja, o modelo institucional com que o investimento Exatamente. é tratado. E isso também tem evoluído muito, desde formas mais governamentalizadas até outras menos governamentalizadas. Vamos pedir à Regi para pôr no ar. É o próximo, exatamente, é este mesmo. Sim, mas valia a pena ver o gráfico anterior. O primeiro? Porque nós tínhamos uma estrutura até 2002, que foi quando cheguei ao Ministério da Economia, que era o ICEP, que tinha todas as competências em matéria de comércio externo, investimento e também turismo. O IAPMEI, que era o Instituto de Apoio ao Investimento para as Pequenas e Médias Empresas, e as Direções Regionais de Economia. Depois, quando no governo do Dr. Durão Barroso, nós criámos a API, que foi uma reforma estrutural importante, portanto, foi especializar uma instituição na procura e no apoio ao grande investimento. Digamos, porque nós passamos a vida também a dizer que precisamos de grandes empresas, de grandes projetos, mas depois também, normalmente, premiamos a pequenez das empresas e penalizamos. Portanto, embaixo da Associação Portuguesa para o Investimento estava o ICEP. Depois o ICEP, cujo objetivo era fundir-se com o IAPMEI de forma que as pequenas e médias empresas tivessem só uma entidade de apoio para os seus projetos, se fossem para voltas para o mercado interno ou para o mercado externo, e depois criou-se o Instituto de Turismo para se especializar no turismo. E mantiveram-se as Direções Regionais de Economia. As Direções Regionais de Economia tinham um papel muito importante, por exemplo, nos licenciamentos. Ou seja, hoje ouvimos todos dizer que as empresas ainda queixar-se do licenciamento industrial, que demora muito tempo, porque uma coisa muitas vezes facilita-se, e bem, a criação das empresas, mas entre a empresa ser criada e entrar em funcionamento, normalmente demora bastante tempo por causa dos processos de licenciamento. Nesta fase, o que é que se fez com as Direções Regionais de Economia? Elas eram o centro do processo de licenciamento. O processo de licenciamento não ia para o Governo Central, ficava próximo das empresas. E a Direção Regional de Economia recebia todo o processo de licenciamento e depois era a Direção Regional de Economia que pedia todos os pareceres necessários para o projeto, incluindo os ambientais, outros das câmaras municipais, etc. Caso essas entidades tinham que produzir pareceres, não os entregassem à Direção Regional de Economia nos prazos que tinham para os produzir, as Direções Regionais de Economia podiam despachar o processo, digamos, ao fazer a autorização do licenciamento, mesmo sem esses pareceres, que era uma forma quase de deferimento. Depois há nova alteração a seguir. Depois, o que é que num dos governos seguintes, ainda no quadro anterior? Era o governo de José Sócrates. Extinguiu-se a AIP. Portanto, a API voltou a fundir-se com o ICEP, juntando de novo o comércio externo com o investimento, que são
como eu costumo dizer, negócios diferentes. Investimento e comércio são especialidades diferentes. Manteve-se o IAPMEI tal como estava, o Instituto de Turismo também, e acabou-se com as direções regionais de economia, que é um bom exemplo que às vezes que eu costumo dar para que a extinção de serviços nem sempre conduz a mais eficiência, porque ao retirar as direções regionais de economia que estavam próximas das empresas e tinham aquele papel muito importante no licenciamento, passou o licenciamento todo a ser centralizado no governo central. E isso voltou a aumentar os prazos de licenciamento e hoje continua, 20 anos depois, a ser uma das queixas das empresas. Isto leva-nos ao slide seguinte, que é a questão de como é que se desgovernamentaliza isto. Exato. Qual é a intervenção que o Estado tem em todos estes processos? E todos nós nos recordamos de que um dos governos anteriores terminou por força de um processo que teve na sua origem, digamos, o voluntarismo dos governantes na agilização Carlos, dos processos. Nós termos o governo a decidir cada caso, por exemplo. Não. Aliás, em 2002, quando foi criada a Agência Portuguesa para o Investimento, era a Agência Portuguesa de Investimento que competia precisamente a procura e a negociação do grande investimento nacional ou estrangeiro e a garantia do processo da eficiência do processo de autorização. Ou seja, se houvesse serviços que estivessem a demorar, era a API que os interpelava. O presidente da API, pessoalmente, que tinha essa competência estabelecida por lei. Eu penso que não cabe aos membros do governo andar a negociar projetos de investimento, nem a falar com o serviço A e com o serviço B para tornar mais ágil o processo de investimento. E o que é que devíamos fazer agora? Independentizar outra vez a AICEP? Depois o que é que aconteceu? Em 2005 começou-se a governamentalizar de alguma forma, discriminando os projetos com a criação dos chamados PIN, Projetos de Interesse Nacional, ou seja, passava a haver uma classificação a priori de projetos de interesse nacional que modificava os processos de autorização para esses, ou seja, discriminava entre investimentos. Em 2008 agravou-se esta situação, ou seja, extinguiu-se a API, criou-se o AICEP com uma filosofia diferente e criou-se um novo regime agora dos PIN+, em que era aplicável aos PIN de interesse estratégico, quer que isso seja, o interesse estratégico, não é? E que eram assim classificados pelos ministros competentes em relação da matéria. Ou seja, eram os ministros competentes que diziam o que era de interesse estratégico e o que é que não era de interesse... Isto é o que não pode acontecer. Não era de interesse estratégico. Ainda hoje temos um ex-ministro de Economia a braço com a Justiça porque algumas coisas parecidas. Por causa... Pois. 2013 a Troika voltou a fazer, forçou uma alteração a este sistema, mas manteve-se ainda, portanto deixou de haver lá os PIN+, mas manteve-se ainda a filosofia dos PIN. Mas essa solução, eu queria deter-me aqui, Carlos, desculpa lá. Esta questão da substituição que a Troika fez, criar uma comissão permanente de apoio ao investidor, que envolvia 9 entidades públicas, isto é outro erro. Pois, aí é que foi o erro. Porque meter 9 entidades públicas é um desastre. Na prática era para apresentar, como eles diziam, as entidades todas à mesma mesa e decidirem ali. Ora, o sistema da API era muito mais eficaz que... O Paulo Portas, que era Ministro da Economia durante o governo da Troika, diz muitas vezes que era um sarilho juntar aquela gente toda à mesa e pô-los a trabalhar. Mas era muito mais eficaz o sistema de 2002, em que era o Presidente da API que interpelava os organismos e conjuntamente com o sistema das direções regionais de economia que podiam despachar os processos quando não houvesse qual é a solução? O que é que nós devíamos fazer agora? Eu sou suspeito porque fui eu que criei o sistema de 2002. Eu voltava ao sistema... Vou tirar a regi para voltar ao slide anterior. Eu voltava a esse sistema. Ou seja, voltamos para a ideia de criar uma API. Uma agência especializada no investimento. Que tem total autonomia para decidir. Com total autonomia, com grande poder. E na altura, repare-se que o presidente da API era o Dr. Miguel Cadilho, que é suspeito de ser sujeito a pressões ou o que quer que seja. E, portanto, também passa muito, mais uma vez, por aquilo que temos falado aqui, pelas pessoas. E de facto a API estava a desempenhar o seu papel dessa forma. Eu não me recordo, enquanto Ministro da Economia, de ter discutido qualquer projeto concreto de investimento com investidores, porque não é isso que cabe aos ministros. Aos ministros compete
legislar bem, traçar a política, regulamentar bem, definir bem as políticas e depois a administração pública tem que ter capacidade para aplicar bem as políticas. até para não haver dúvidas, depois se muda a legislação, como aconteceu com o governo de António Costa, que acabou por cair por causa disso. Que Exato. Muda a legislação em função de um projeto ou outro e depois suspeitas de corrupção. Isso é o pior que há. As decisões casuísticas, é por isso que eu também discordo ou não tenho simpatia por aquele regime contratual do investimento, por exemplo, que cria regimes fiscais casuísticos sim. para as empresas. Claro. Porque isso deixa sempre a dúvida. Se não está a favorecer este ou outro. A dúvida até pode nem ser intencional. Não interessa. Não é? Mas porque é que há de ser um governante ou um governo A decidir o que faz. a decidir que este investidor merece ter benefícios fiscais diferentes do outro? E por isso esta questão da desgovernamentalização do investimento privado penso que é bom para a economia e é bom para os governos, porque livram-se destas suspeitas que muitas vezes podem até ser injustas. Muito bem. Carlos Tavares, muito obrigado por esta explicação no programa de hoje, que mostra que realmente temos um problema com a questão institucional. Você esteve com o Business Watch, como sabe, é o programa onde nós tratamos das questões estruturais da economia. O programa é possível graças às parcerias que temos, a saber com o Blue Crow, mas também com a Square Management. Ora, voltamos na próxima quinta-feira. Fique bem e não se esqueça de colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Muito obrigado.